Bênção, irmãos. Essa é a nossa capela. Ela também é uma igreja interdenominacional. Nós temos cerca de 15 denominações representadas lá. A maioria das pessoas que vocês viram no vídeo são militares. São militares, são familiares de militares, filhos, dependentes, esposas. Então é um trabalho que Deus tem nos levado a realizar juntamente com a família militar. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. O tema da nossa ministração é: Deus abrirá os seus olhos espirituais. Quantos creem nisso? Metade mais ou menos. Quantos creem nisso? Amém. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. A palavra do Senhor diz: o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus havia lhe falado, de que tinha avisado, e assim se salvou mais de que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Chamou os seus servos e perguntou: vocês vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? E um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, ninguém, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vocês vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: ele está em Dotã. O rei enviou para lá cavalos, carros de guerra, um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair viu as tropas, cavalos e carros de guerra tinham cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu então respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quantos conheciam essa história? História tremenda. Sintetizando, talvez, se você porventura ainda não tinha ouvido essa história, sintetizando em alguns segundos, o rei da Síria sempre tentava planejar destruir Israel, eram nações inimigas, e Deus revelava ao profeta que estava em Israel os intentos do rei inimigo. Eliseu então dava conselhos de guerra ao rei, dizendo o que ele deveria fazer, para onde deveria ir, para onde deveria não ir. E o rei achou que tinha um traidor, mas na verdade não era um traidor, era Deus revelando ao profeta para onde o exército de Israel deveria ir.
Pois bem, o rei sírio manda um exército tentar prender Eliseu, e quando o exército chega ali, aquele servo de Eliseu olha e só vê aquele exército numeroso. E talvez ele tenha feito as contas. Bom, aqui estou eu, Eliseu, e eu acho que nós dois só. Talvez tenha alguns outros gatos pingados aqui, mas a gente certamente não conseguiremos combater esse exército imenso. E ele, olhando com os olhos naturais, viu morte na certa. Ele não conseguia enxergar outra coisa a não ser derrota, morte e passar vergonha. Ele estava olhando apenas com os olhos naturais. Eliseu então ora e pede ao Senhor, dizendo: meu pai, abra os olhos desse menino, faz ele enxergar o que o Senhor está me mostrando. Abra os olhos espirituais dele para que ele possa enxergar aquilo que o Senhor já está me fazendo enxergar. Ele ora, Deus atende, e aquele moço do profeta enxerga que aqueles que estavam com eles eram muito maiores daqueles que vieram para prendê-los. Legal, pastor, bacana essa história, mas o que essa história tem a ver com a gente? 2021. Sabe qual é a resposta? Tudo. Porque nós, e me permitam usar o nós, na maioria das vezes agimos como esse moço chamado Geazi. A gente olha as situações com olhos naturais e na maioria das vezes nós somos precipitados ao enxergar uma situação e já dar ali um veredito para aquela situação. A gente não consegue parar e pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga enxergar o que o Senhor está fazendo nessa situação. Geralmente, olhamos algo e já dizemos: não vai dar certo, eu vou perder, não vou ser curado. Quer ver algumas coisas que eu pensei? Geralmente alguém olha um relacionamento frágil, um casamento frágil, e já pensa o seguinte: isso aí é separação na certa. Ou então alguém olha e diz: aquela pessoa tem um coração duro, com certeza já vai para o inferno. Alguma pessoa pode olhar e dizer: nós temos um salário apertado, ou seja, nós vamos passar necessidade. Ou então olha para si ou para alguém e diz: não tem talentos, não tem como servir ao Senhor. Alguns olham para aqueles jovens que são problemáticos e dizem: não vai dar em nada. Outros olham e não veem cura na medicina e dizem: não tem o que fazer. A cura não virá. E geralmente, queridos, essas palavras são proferidas por pessoas que nunca conseguiram enxergar com os olhos espirituais. São pessoas como Geazi. E às vezes, pessoas como nós, como eu. Quantas foram as situações em que logo de primeiro momento eu deixei os meus olhos naturais me dominarem e não consegui enxergar com os olhos espirituais. Eu quero então começar essa mensagem dizendo logo algo para nós. Peça ao Senhor agora, já neste momento, não no fim da pregação, mas agora, para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. Vamos falar isso juntos? Senhor, abra os meus olhos espirituais. Se nós tivermos uma vida de olhos espirituais abertos, irmãos, tudo vai ser diferente em nossa vida. Não vamos mais viver no modo natural, vamos viver no modo sobrenatural. Enxergaremos o que a maioria das pessoas não enxerga. E por isso, não para a nossa glória, Deus nos usará para fazer coisas grandiosas e tremendas, como usou vários homens e mulheres da Bíblia, porque eles não enxergavam de maneira natural. Eles enxergavam o que Deus abriu os seus olhos para enxergar. Quantos querem isso para a sua vida? É o que eu mais quero para a minha vida também. Versículo 18, acompanhem comigo. Quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E Deus os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Observe que quando os olhos de Geazi foram abertos, ele enxergou carros de fogo vindos da parte de Deus ali, naquele local que eles estavam. Muitos, mais numerosos do que aquele exército inimigo. Mas observe que aqueles carros de fogo enviados pelo Senhor Deus não impediram de os sírios chegarem até o lugar onde estava Eliseu e Geazi. Deus queria fazer o milagre de outra forma, não da maneira, digamos, convencional. Às vezes, queridos, nós tentamos colocar Deus dentro de uma caixinha e queremos dizer para Ele como Ele deve agir. Nesse caso aqui, se vocês me permitem talvez pensar, na lógica humana de Geazi era: já que temos aqui um exército de carros de fogo mandado pelo Senhor, eu vou ver aqui uma guerra e eles vão arrebentar esse exército sírio. Seria realmente, aos olhos humanos, um espetáculo ver aquele exército de carros de fogo mandados por Deus destruir o exército sírio.
Mas não foi assim que Deus fez. Aprove o Senhor em sua soberania fazer diferente. O Espírito de Deus tocou no coração de Eliseu para que ele orasse pedindo que o juízo de Deus sobre aquele povo fosse cegueira. Aplicando isso para a nossa vida, irmãos, muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus também, porque Deus não age da maneira como nós planejamos ou projetamos. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, quando alguém diz assim: Deus, eu determino que dia 17 do mês tal, o Senhor às 15h30 vai agir desta forma. Oh, meu Pai, eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu olho no espelho e lembro quem eu sou. Um pozinho que hoje existe e que amanhã pode não existir mais. E o Deus é o Deus eterno, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o criador de todas as coisas. Ele age conforme o seu querer, conforme a sua soberania. E às vezes a gente tenta moldar Deus para que Ele haja conforme nós planejamos, e quando Deus não faz assim, nós temos a tendência de nos decepcionarmos. Por exemplo, para ficar mais prático ainda, o Senhor não abriu aquela porta daquele concurso naquele ano. Aquele era o ano que eu tinha que passar naquele concurso, mas Deus não abriu a porta, e a pessoa se zanga e vai embora, e deixa Deus por causa disso. Eu sou militar há 21 anos, quase 22 anos. Fui soldado da Marinha, sargento do Exército e agora oficial da Aeronáutica. E para passar na prova de capelão, eu fiz a prova 7 vezes. Oh, meu irmão, não queira saber o que é isso, que é cansativo, olha. E às vezes as pessoas desistem na primeira porque acham que Deus já não abriu a porta, quando na verdade Deus quer nos ensinar a avançarmos, perseverarmos, porque o tempo e a hora dele é perfeita. A nossa hora, o nosso tempo, na grande maioria das vezes, é imperfeito, se não todas as vezes. E algumas pessoas, quando Deus não faz naquela hora, já desistem, já se decepcionam com Deus. Ou por exemplo, o Senhor não me deu o cônjuge que eu esperava naquele ano, aquele era o ano que eu queria casar e Deus não trouxe isso para mim. Deus não me deu aquela vida financeira estável que eu tanto sonhei. Deus não fez aquele familiar meu aceitar Jesus naquele culto tão especial. Mas quem disse, irmãos, que o nosso jeito é o jeito de Deus? Nessa minha caminhada com Cristo, tenho o privilégio de ser cristão desde criancinha, cresci na igreja e não tem coisa melhor. Você que porventura ainda vai ter filhos aí, saiba que privilégio você tem de poder ensinar os seus filhos na casa do Senhor. Não tem lugar melhor para estar. E eu cresci ali na casa do Senhor, e nesses anos de caminhadas eu descobri, ao longo dos anos, muitas vezes a duras penas, que os caminhos de Deus, ao contrário, que os nossos caminhos muitas vezes não são semelhantes aos caminhos de Deus. A palavra do Senhor diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos sobre ti. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados sobre nós do que os nossos próprios pensamentos, do que os nossos próprios planos. Nesse caso aqui, voltando para a história, Deus agiu de uma maneira completamente diferente. Ele aprove não usar aqueles carros de fogo para derrotar o exército sírio. Aprove ele mandar aquele exército, talvez por proteção. Deus, na sua soberania, decidiu fazer daquela forma, e a sua forma sempre é perfeita. Versículo 19, a palavra do Senhor continua dizendo: então Eliseu disse a eles, aquela tropa inimiga: não é este o caminho, não é esta a cidade, sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. E quando eles chegaram lá, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que eles vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram que estava dentro de Samaria, ou seja, ali na capital de Israel. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Eu devo matá-los? Olha que estratégia de guerra tremenda essa, nunca utilizada na história. Aqueles homens que foram para prender Eliseu foram agora acometidos de uma cegueira enviada pelo próprio Deus. E Eliseu os conduz, e eles cegos, ouvem a voz de uma pessoa e vão obedecendo. E quando os olhos deles se abrem, eles veem que eles estão na casa do inimigo, ou seja, na capital de Israel. O rei de Israel, ao ver aquela situação, fica atônito e chama até Eliseu de pai. Essa para mim é uma parte até engraçada da coisa, porque geralmente reis e profetas não se davam bem. Geralmente reis e profetas não eram amigos.
Jeremias, por exemplo, quando se apresentava perante ali o rei Elias também, por exemplo, Elias quando se apresentou perante Acabe, Acabe diz assim: lá vem o perturbador de Israel. Elias que não deixou barato diz: eu não, você que é o perturbador de Israel com os seus pecados, e aí vai aquele dedão de profeta. Geralmente profeta e reis não eram amigos, mas nesse momento o rei olha para Eliseu e chama-o de pai. Oh meu pai, porque ele viu que realmente Deus estava com Eliseu. E naquele momento, o rei de Israel, que não tinha aquela experiência, aquela intimidade com Deus, ele reconheceu que Deus estava usando Eliseu, mas ele não tinha discernimento espiritual nenhum. Ele queria resolver aquela situação na força do seu braço, matando seus inimigos, pois aquela era a lógica humana. Sabe qual é interessante nessa história? Esse rei foi o mesmo que já tinha visto o milagre na vida de Naamã. Para quem lembra da história de Naamã, Naamã era um general sírio que foi lá para ser curado. O rei interpretou aquilo como uma afronta, mas Deus usou ali a vida do profeta, e aquele general foi curado, entregou a sua vida para Deus e voltou para lá, para a sua cidade. Ou seja, o rei de Israel já tinha visto milagres acontecer, mas ainda não tinha aprendido o que Deus poderia fazer. Como nós, muitas vezes, que temos que passar por várias coisas, Deus nos coloca muitas vezes em várias situações, até semelhantes, para a gente aprender como Ele age, como é o seu poder. E muitas vezes a gente demora para aprender que Deus está trabalhando e fazendo na nossa vida. Muitas vezes nós também, como aquele rei, precisamos passar por várias situações, até entender que Deus age conforme Ele quer, do jeito que Ele quiser, porque dele é a terra e a sua plenitude. Ele faz tudo conforme o seu querer, e cabe a nós nos submetermos à soberania de Deus. Para mim, irmãos, um dos temas que eu mais amo ao estudar a Bíblia é a soberania de Deus. Porque a soberania de Deus, nós não temos controle sobre ela, nós não temos domínio sobre a soberania. Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser, e nós não podemos manipular a Deus, nós não podemos controlar Deus, nós podemos e devemos nos submeter a Ele. E muitas vezes, para aprendermos essa lição, Deus vai nos fazer passar por muitos desertos, até a gente aprender a depender dEle. Já que eu citei aqui, por exemplo, Elias, lembro que Elias ali, antes de fazer aquele extermínio dos profetas de Baal e Aserá, ele teve que passar por aquele período onde ele foi sustentado pelo corvo, foi sustentado por uma viúva, ou seja, a força do seu braço foi sendo minada para que ele se tornasse mais dependente do Senhor, porque quanto mais dependente ele fosse, mais Deus o poderia usar. E aplicando isso para a nossa vida, irmãos, quanto mais suficientes em nós mesmos nós formos, menos Deus nos usará. Quanto mais dependentes e reconhecermos que só Ele pode fazer, mais Deus nos usará. Quantos creem nisso? Voltando para essa história, aqui no versículo 22, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Versículo 22, Eliseu responde para o rei: não os mate, rei. Você mataria aqueles que você fizesse como prisioneiros com sua espada e com seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Nesse momento aqui, se eu fosse aquele rei, eu ia achar, humanamente falando, com os olhos espirituais ainda fechados, que aquilo era uma piada. Ninguém liberta inimigo, não é assim que funciona. Tanto é verdade que, se você lembrar da história de Jonas, por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque ele era desobediente? Não, ele não queria ir para Nínive porque ele queria ver Deus descendo além em Nínive. Ele queria ver o juízo de Deus destruindo aquela cidade, porque Nínive era inimiga de Israel. E Jonas sabia, por caminhar com Deus, que se ele fosse e pregasse aquela mensagem de arrependimento, e aquele povo se arrependesse, Deus então restauraria aquela cidade, e Jonas não queria a restauração de Nínive. Da mesma forma que o rei, talvez ele achasse que aquilo foi uma piada, dizendo: Eliseu, você está brincando? Como assim a gente vai alimentar? Eliseu, você já esqueceu o que esses caras fazem com a gente? Você já esqueceu quem eles são? Eles nos matam, eles nos perseguem, eles roubam nossas coisas, talvez abusem de nossas mulheres. Você já esqueceu quem são eles? Você está propondo que nós possamos dar água e comida para eles? Liberar os inimigos? É nesse momento, irmãos,
que a gente vê mais forte ainda. Eliseu com os olhos espirituais abertos, continuamente, discernindo o plano de Deus para aquela situação. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, a gente começa a enxergar como Deus enxerga. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, não é mais a lógica humana que entra em cena. Aliás, sai a lógica humana e entra a lógica de Deus, que é completamente diferente da lógica humana. Pelos homens, inimigo tem que ser morto. Pela lógica de Deus, inimigo tem que ser bem tratado, alimentado e deixado ele ir embora. Não tem lógica humana nisso. Só que o rei não tinha olhos espirituais abertos. Naquele momento, apenas Eliseu conseguia enxergar o que Deus estava fazendo. Aplicando, por exemplo, para outros homens e mulheres da Bíblia, ter olhos espirituais abertos, era Paulo, por exemplo, enxergando igrejas onde pessoas não conheciam a Cristo. Se você lembrar a história de Paulo, por onde ele passava, as coisas prosperavam, porque ele, com os olhos espirituais abertos, enxergava o que Deus podia fazer em cada uma daquelas cidades onde ninguém tinha ouvido falar sobre Cristo. Mas infelizmente, hoje tem pessoas que querem implantar igrejas somente onde há muito evangélico. Aquela cidade ali tem muito evangélico, né? Então vamos implantar uma igreja lá. Em cidades que não tem, o negócio vai ser muito difícil, então nem vamos para lá. Mas quem tem a visão espiritual de Deus enxerga ao contrário do que o homem enxerga. Nesses meus anos de militar, eu morei em 7 cidades, do norte a sul do Brasil. E morei numa cidade que pregar o evangelho lá não é nada fácil. Morei 7 anos no Rio Grande do Sul. E quem já foi por lá sabe que não é simples ali. E ali Deus forjou a mim e a minha esposa. E nos ensinou a nunca pararmos e desistirmos de pregar a palavra do Senhor. E às vezes, no frio, eu lembro que meu primeiro evangelismo com os jovens, peguei os jovens da igreja, né, naquela época pouquinhos, e falei, vamos evangelizar. E quando a gente chegava, né, tremendo de frio, batia na porta da casa. Oi moça, a gente é da igreja. Psh, fechava a porta. Oi moça, a gente veio dar uma palavra. Psh, e fechava a porta. E às vezes, com os olhos humanos, a gente enxerga da seguinte forma: aqui não tem o que fazer. Pelo contrário, é ali que tem que ser feito. Com os olhos espirituais abertos, a gente começa a enxergar ao contrário do que o homem humanamente vê. Quer ver mais um exemplo? Eu amo esse exemplo. Josué e Caleb enxergando uvas, leite e mel, onde a maioria só enxergava morte e destruição. Os 10 espias voltaram e disseram: para lá a gente não vai, a gente é como gafanhoto aos olhos deles. Josué e Caleb disse: ao contrário, é porque a gente é pequenininho que a gente vai passar despercebido no meio deles. Vocês viram o tamanho do cacho de uva que tem lá? Vocês viram que a gente está tanto tempo aqui no deserto? Lá tem leite e mel. Eles conseguiam enxergar o que a maioria não enxerga. Isso significa, irmãos, que muitas vezes a maioria não vai ter olhos espirituais abertos. Talvez lá no seu trabalho, num primeiro momento, seja só você que tenha a experiência de ter os olhos espirituais abertos. Talvez na sua família seja assim. Talvez Deus vai te colocar em lugares onde a maioria das pessoas não vão conseguir enxergar o que você está enxergando. E por isso você vai ter que ter muita paciência, fazer como Eliseu disse: Senhor, abre os olhos deles também. Faz eles enxergarem aquilo que o Senhor está me mostrando. Ou talvez você seja essa pessoa que está há anos e anos caminhando com o Senhor, mas não consegue ter os olhos espirituais abertos. E tudo que você vê talvez seja apenas o natural. E você tem dificuldade de ver o sobrenatural. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que nessa noite vai ser diferente. Quero profetizar na autoridade do nome de Jesus que nessa noite Ele vai abrir os nossos olhos. Que Ele vai abrir os nossos olhos e vai nos fazer enxergar aquilo que o homem natural não enxerga. Ele vai começar a nos mostrar aquilo que somente Josué e Caleb viram. Aquilo que somente Paulo no primeiro momento conseguia enxergar. Mas você precisa querer. Quantos desejam ter os olhos espirituais abertos? Se você quiser, eu creio, Deus vai fazer isso na sua e na minha vida. A esperança
a lei que não muda. Em Gálatas 6, versículo 7, diz assim, ó: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Interessante que existem várias leis que governam, né, a vida. Por exemplo, a lei da gravidade, descoberta por Newton, que basicamente diz que as coisas tendem a cair. E aí, ou colocando, né, uma outra forma, ou seja, tudo que sobe tem que descer. Há também a lei da termodinâmica, que descreve movimentos da energia, como a energia cria e ela, né, como ela cria esse movimento. Outra lei, é claro, a lei de Murphy, que diz que qualquer coisa que pode dar errada, geralmente ela vai, né, piorar naquele momento. Então, existe, né, como nós falamos de lei, também a lei na Bíblia, que nós acabamos de ler, que é do plantar e do colher. E nós encontramos aqui agora em Gálatas 6, quando a gente leu, ó: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem que semear isso também colherá. Ou seja, quem semeia para a sua carne, a carne também colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Porém, há um lado negativo e um lado positivo nessa lei. Se você semear para a carne, você também vai o quê? Colher corrupção. Mas se você, né, semear para o Espírito, nós vamos falar um pouquinho do que você vai colher. E se você parar para pensar, se você observar as pessoas que você conhece, aqueles que plantaram na carne, uma hora eles vão colher. Às vezes a pessoa pensa assim, não, ele está fazendo tanta coisa, mas a hora que ele plantou na carne, ele vai colher. Mas você e eu, né, que estamos plantando em espírito, plantando, né, segundo os propósitos de Deus, à medida que o tempo passar e você olhar para os seus amigos, você vai ver, vão ter amigos seus que talvez plantaram ervas selvagens, mas você plantou ervas celestiais ou ervas espirituais. E aí, enquanto outros buscaram diversão, você buscou fé. Enquanto outros buscaram festas, você buscou oração. Enquanto outros buscaram o prazer sexual, você procurou a pureza sexual. Enquanto outros buscaram, né, nesse mundo, você buscou estar próximo deles, buscar as pessoas que estão no mundo. Enquanto outros escolheram corrupção, você colherá vida. Essa lei, queridos, não muda. As leis dos homens, às vezes, colocam alguns adenos nela para mudar, mas a lei de Deus não muda. E nós lemos aqui, aquele que semeia na carne, ele vai colher frutos da carne. Mas o que semeia em espírito, colherá coisas do espírito. Você vai ver, aquele que semeia no espírito, você colherá vida que durará para sempre. O que você colher no espírito, querido, isso vai durar para toda a tua vida, vai durar para sempre, não vai terminar. Nós colheremos o que plantarmos, não esqueça disso. Enquanto nós somos seguidores de Jesus, temos que sempre estar plantando no espírito. Não esqueça, o que você planta é o que você colhe. Então, colha, né, as coisas do espírito e você vai ver que a sua vida será vida em abundância. Que Deus te abençoe. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Estamos aqui neste lugar maravilhoso, Chácara Lacqua Bianca, que nos recebeu aqui com muita alegria. Convido você que porventura ainda não conheça, venha trazer a sua família em um lugar maravilhoso. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe este meu irmão, esta minha irmã que está nos assistindo. Que a tua presença, paz, prosperidade esteja neste lar desde hoje, como para todo sempre. E juntos dizemos amém. Deus te abençoe, até o próximo programa.